oportunidade, o privilégio de estar aqui para adorarmos o Senhor. Abra sua Bíblia, vamos abrir em 2 textos, e eu gostaria que quando a igreja tomasse assento, não fechasse a Bíblia. Números capítulo 13. Enquanto a igreja procura o texto, eu também quero louvar a Deus pela vida do pastor Nilton, que com muita honra e muita alegria agora é o nosso presidente da convenção de Santa Catarina, Sudoeste Paraná. Uma honra, uma alegria, estar aqui com o pastor. Eu queria ouvi-lo, mas foi incumbida a responsabilidade. Hoje Deus me deu uma palavra, eu fiz umas anotações. Números capítulo 13, nós vamos ler em Números 13, verso 27, verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números capítulo 14, verso 27, verso 26, depois falou o Senhor a Moisés e Arão dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Diz-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outro. Deste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos e para cima, os que dentre vós murmuraste contra mim. Vamos para o livro de Josué, capítulo 14. Eu quero falar um pouquinho essa noite sobre o nosso irmão Caleb. Josué capítulo 14, versículo 10. Josué 14, 10. Segure a Bíblia aberta nos 2 textos. Josué 14, verso 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje sou da idade de 85, e ainda hoje estão tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades, ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Versículo 15, a última linha, e a terra repousou da guerra. Os irmãos podem assentar-se na presença do Senhor. Meus irmãos, eu quero falar hoje Deus me deu uma palavra, fiz umas anotações bem rapidinho, sobre as preciosas lições de Caleb no deserto, e as 5 coisas que Deus deu para Caleb a partir dos 85 anos de idade, As atitudes espirituais de Caleb são lições profundas para a nossa vida, pelo menos 7 eu encontro, e as 5 bênçãos que Deus deu para Caleb a partir dos 85 anos de idade, Bom, a Bíblia, segure a Bíblia aberta em Números 14 e Josué, nós vamos dar aqui uma pincelada rapidinho. A história diz o seguinte, desse homem maravilhoso que entrou na terra prometida, da geração antiga, ele Josué. Quando Israel saiu do Egito em direção à terra prometida, no deserto, Israel se acampou no deserto de Parã, que era um oásis ali em Cádiz, e eles ficaram mais ou menos até quase 2 anos ali. Israel entrou com aproximadamente 3 milhões de habitantes, e Moisés, orientado por Deus, ele manda 12 espias espiar a terra de Canaã. Esses 12 espias, que representavam as 12 tribos de Israel, deviam ser jovens fisicamente capazes, psicologicamente preparados, de todas as tribos foram representadas. E a missão dos 12 espias para espiar a terra prometida, que estava chegando o momento de Israel tomar posse da terra prometida, era, em primeiro lugar, avaliar a força dos vários inimigos e averiguar a qualidade do território. Chegou o momento de Israel tomar posse, uma promessa feita para Abraão,
E aquelas nações que estavam na terra prometida, todas elas tinham que ser exterminadas, destruídas, varridas. Por quê? Eles perderam o direito por causa da imensa iniquidade moral e espiritual. São eles o Quenezeu, o Queneneu, Cadmoneu, Eteu, Ferezeu, os Refaíns, Amoreus, Cananeu, os Girgazeu. Essas nações tinham que ser aniquiladas por causa da imensa iniquidade em que os povos estavam. E a terra prometida era uma das promessas que compreendia o pacto abrâmico. Fazia parte da aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Era um juramento conforme Gênesis 15, 18. E os 12 espias, enquanto foram espiar a terra, após 1 ano e meio de entrada no deserto, mais ou menos, quando eles foram espiar a terra por 40 dias, os 10 espias voltaram, e 10 espias trouxeram um relatório negativo. Eles atestaram que a terra era boa, manava leite e mel e trouxeram fruto. Porém, esses 10 espias disseram: nós não poderemos entrar nessa terra, porque as cidades são fortificadas, e ali há muitos gigantes fortes e temíveis. E esse relatório, ele foi uma traição contra Deus. Mas Caleb e Josué, pelo qual eu quero pregar nessa noite, sobre as preciosas lições de Caleb, e as 5 coisas que Deus deu a partir dos 85 anos, Caleb e Josué nesse momento se levantaram e disseram: nada disso, não é assim. Pelo poder de Deus, nós poderemos entrar e tomar posse da terra prometida, porque é uma promessa de Deus. Mas o mais grave que Israel cometeu nesse momento, o povo de Deus, salvo Caleb e Josué, foi que eles viram os prodígios de Deus no Egito e no deserto, e eles ignoraram as lições e os milagres que aprenderam, pondo em dúvida o poder e a graça de Deus. E aí Deus baixou uma sentença. Deus jurou que os de 20 anos para cima, que viram a sua glória e os sinais do Egito e murmuraram, não entrariam. Os historiadores dizem que existe mais ou menos 3 milhões. Em Números capítulo 1, verso 45 e 46, somente os soldados para a guerra de Israel, acima de 20 anos, que saíram do Egito e entraram em Canaã, são 603.550. Aleluia! Mas agora Caleb e Josué se posicionaram: não, se nós confiarmos no poder de Deus, nós poderemos entrar na terra prometida pelo seu poder. E eu encontro aqui nesse deserto, Números capítulo 13 e 14, 7 qualidades importantes da vida de Caleb, porque da geração antiga, ele e Josué foram os únicos que entraram na terra prometida. E é muito importante que ele traz profundas lições espirituais. Abra sua Bíblia em Números, só para continuar o texto, verso 31, 14, 30, 13 e 31, 13, verso 28, 29, 30, 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e infamaram a terra. Mas Caleb tomou uma posição espiritual, e as atitudes de Caleb traz profundas lições espirituais. Das 7 atitudes que eu encontro aqui profundas de Caleb, que Deus abençoou ele poderosamente a partir dos 85 anos, a primeira que eu fiz a anotação hoje: ele não se rebelou contra a autoridade espiritual. Não se rebelou contra a autoridade espiritual. Após o relatório negativo dos 10 espias, esses 10 espias provocaram uma revolta, queriam apedrejar Moisés. E Caleb, o homem de Deus que serve de exemplo para nós essa noite, ele não compactuou, ele não se rebelou, ele não participou, mas ele reconheceu que Deus havia colocado Moisés como líder. Ele se submeteu, então ele não se rebelou contra a autoridade espiritual. Pastor, o que é autoridade espiritual? É uma pessoa revestida da autoridade de Deus para desempenhar alguma função no reino de Deus. No Novo Testamento nós encontramos as 5 maiores autoridades espirituais, segundo Paulo fala em Efésios 4 e 11. Deus deu um para apóstolos, profeta, evangelista, pastores e doutores. E Caleb então ele não se rebelou contra a autoridade.
E os 10 espias provocaram uma rebelião contra Moisés, e houve um retrocesso na vida espiritual do povo de Israel. Uma das atitudes que alguém se submete à autoridade espiritual, além de obedecer, servir, andar próximo ao seu líder, ao seu pastor, é não participar de rebelião contra a autoridade. Assim como Abraão se submeteu a Melquisedeque, assim como Josué se submeteu a Moisés, assim como Jesus se submeteu à autoridade de João Batista, assim como a igreja primitiva se submeteu à autoridade dos apóstolos, nós precisamos nos submeter e respeitar a autoridade espiritual. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E a Bíblia diz, ali no texto, se os irmãos olharem para Números capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, versículo 30, capítulo 16, versículo 30, Coré, Datã e Abirão formaram uma rebelião contra Moisés. Formaram uma rebelião e Coré, com mais 250 maiorais, se levantaram contra Moisés. Por que eles provocaram uma rebelião, pastor? Número 1, eles queriam a saída de Moisés. Número 2, acusaram Moisés de ditadura por não querer dividir o poder. Número 3, não queriam ser delegados por Moisés. E Moisés, aqui no capítulo 16, ele pede um sinal para Deus. E ele diz no capítulo 16, versículo 30, versículo 29, quando Coré armou uma rebelião forte contra Moisés e 250 maiorais, Moisés pede um sinal: Senhor, se tu me colocou, versículo 29, se esses homens morrerem como todos os homens, e se foram visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vimos descerem a um sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando eles de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e tragou com todas as suas casas. Porque Deus não apoia esse pecado de rebelião. É um dos pecados que Deus se entristece muito. Mas Caleb, ele não se rebelou contra a autoridade. Você precisa de três bênçãos na sua vida. Primeiro, a de Deus. Segundo, a da igreja. Terceira, a do seu pastor. Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas e hão de dar conta delas. Eu coloquei uma frase nessa tarde, o seguinte: o erro de uma autoridade espiritual não me dá o direito de me rebelar contra ela. Se você abrir a sua Bíblia agora em 1 Samuel capítulo 26, verso 8, Saul tentou matar Davi 6 vezes. Saul perseguiu Davi por 10 anos, e Deus sempre livrava Davi das mãos de Saul. E chegou o momento em 1 Samuel 26, 8, que Davi permitiu Saul ser morto por Davi. E os inimigos, os amigos de Davi, disseram para Davi: hoje Deus entregou nas tuas mãos o teu inimigo, disse Abissai. E ali foi uma profecia falsa. Abissai disse em 1 Samuel 26, 8: hoje Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. E Davi, ele disse o seguinte, olha o que Davi disse: não lhe faças nenhum mal, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Em outras palavras, Davi disse: não fui eu quem deu autoridade a Saul, não compete a mim atirar. O primeiro passo de Caleb: não se rebelou contra a autoridade espiritual. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A segunda virtude de Caleb, desse homem de Deus, que deixou um marco, um memorial lindo no deserto, soube esperar no tempo de Deus. Quando Caleb foi espiar a terra, ele tinha 40 anos de idade. E a promessa se cumpriu aos 85. Pastor, como eu faço a matemática de 40 para 85? Se levou 45 para se cumprir a promessa. 38 anos eles perambularam pelo deserto, ali nas imediações de Cades Barneia. 7 anos de batalha para entrar na terra. 40 com 38 mais 7, 85, se cumpriu 45 anos. Mas Caleb, ele esperou no tempo de Deus. Ele soube esperar no tempo de Deus. Nós nunca vimos tanta pressa no mundo social
como na igreja também. Ansiosidade, correria, atropelamento. O ser humano não consegue nem esperar uma porta eletrônica do banco, se trava por excesso de metal. Aquele corre, mas você precisa aprender a esperar no tempo de Deus. A Bíblia diz que Deus tem prazer de ouvir a alma paciente. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 37, verso 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. O Salmo 147, verso 11 diz que Deus tem prazer daquele que espera na sua misericórdia. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que o esperam na sua misericórdia. Aleluia! Caleb soube esperar no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Eu preciso esperar no tempo de Deus. Às vezes nós devemos agir, às vezes você precisa fazer a sua parte, aproveitar a oportunidade, tomar posição. Você tem que fazer a sua parte, mas às vezes não tem o que fazer, às vezes não é hora, às vezes vai dar problema. Às vezes você precisa esperar unicamente em Deus. Mas Caleb soube esperar no tempo de Deus. Se eu sair antes, eu vou me quebrar, não vai dar certo. Se eu sair atrasado, eu vou começar a desfazer aquilo que eu fiz. E hoje, às vezes eu escuto alguém dizendo assim: olha, Deus me deu um trabalho, eu vou cuidar dessa igreja, mas o meu tempo aqui é bem curto. Ele nem começou e já fala que Deus diz que o tempo dele é curto, né? Não, essa questão tem que ser uma intimidade você com Deus. Mas Caleb soube esperar no tempo de Deus, porque não é como eu quero, não é na hora que eu quero, não é do jeito que eu quero, mas é na hora de Deus, é quando Deus quer, é do jeito que Deus quer. Aleluia! Agora, a virtude de Caleb, ele soube esperar no tempo de Deus. 2 requisitos para mim aprender se está na hora de agir ou não. Primeiro, debaixo de confusão nunca toma atitude, não haja. Paulo disse em 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é Deus de confusão. Então, debaixo de confusão nunca toma atitude, não haja. Segundo requisito para mim saber se está na hora de agir ou não: se você não tiver paz no seu coração, não haja. Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Deus ouve a alma paciente. Caleb soube esperar no tempo de Deus. A terceira virtude de Caleb que me chama a atenção está em Números capítulo 13, verso 28, 31. O povo disse: o povo que habita nessa terra é poderoso, a cidade é forte e muito grande. E também ali vimos filhos de Anak. E lá em Números 13, 31, então Caleb fez calar o povo para Moisés e disse: subamos animosamente e puxamos herança, porque certamente prevaleceremos contra os inimigos. A terceira virtude de Caleb, a sua confiança inabalável em Deus. Os 10 espias e o povo ficaram com medo dos habitantes, dos armamentos, do gigante, das cidades fortificadas, mas eles não confiaram no Todo-Poderoso. Caleb lembrou do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que venceu o exército de Faraó no mar vermelho. Caleb colocou a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Você precisa confiar em Deus acima de tudo. Assim, quando olhamos os problemas, a adversidade, dificuldade pela ótica humana, parece que são intransponíveis, não vimos para além do obstáculo. Mas quando você confia em Deus, quando você olha pela ótica divina, quando você olha pela fé, cremos que mesmo os obstáculos aparentemente intransponíveis serão ultrapassados. Foi essa visão que Caleb tinha. Você precisa confiar de todo o teu coração no Deus Todo-Poderoso, porque Deus é maior que as tuas adversidades. Deus já triunfou pelos teus problemas. Você pode glorificar o nome do Senhor?
O Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. A, Deus está dizendo que Ele é teu livramento, Ele é a tua proteção, Ele é a tua segurança. B, quando Ele fala que Ele é a nossa fortaleza, Ele nos capacita para vencer as adversidades. E quando a Bíblia diz na última parte do versículo A, socorro bem presente na angústia, Ele está ao teu alcance, em qualquer hora, em qualquer lugar, e Ele é suficiente para te dar vitória. Aleluia! A confiança inabalável de Caleb em Deus. Agora, havia uma posição externa. Nesse dia Deus falou comigo sobre essa mensagem, e havia uma posição interna. A posição interna foi que os 10 espias, e o povo se levantou e queriam matar Moisés, e Deus apareceu e impediu para que houvesse isso. Agora, houve essa oposição interna dos 10 espias. O povo estava caminhando junto para Canaã, era a mesma família, era o povo de Deus, e agora se levantaram, houve uma divisão, uma rebelião, e queriam matar o líder Moisés. Mas Caleb tinha uma confiança inabalável no Senhor. Agora, essa oposição interna, ela nos ensina uma coisa muito importante que Deus falou comigo hoje. Eles queriam matar Moisés. Era o povo de Deus, a família de Deus, eles estavam caminhando para a terra de Canaã, mas houve essa oposição interna. Muitas vezes você passa por decepções, traições, ou seja, talvez no trabalho, com os amigos, ou com a família. Você precisa entender que o ser humano é falha, limitado, sujeito ao erro. Isso nos ensina a depender de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você: não endeuse as pessoas, não idolatre as pessoas, não se apegue demais às pessoas. O amigo fiel é Jesus, e nada pode ser maior ou melhor do que Jesus e a sua palavra. Aleluia! O quarto ponto de Caleb, Números 14, 24. Abra sua Bíblia, Números 14, 24. Caleb tinha outro espírito. Números 14, 24. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Essa expressão, outro espírito, me chamou a atenção. O que é outro espírito? Aqui não fala do Espírito de Deus, aqui não menciona o Espírito Santo. Os 10 espias desencorajaram o povo, trazendo um relatório negativo, desanimaram, houve um retrocesso. Mas Caleb tinha outro espírito, e em Números 14, 24, Deus enfatiza que em Caleb havia outro espírito. Que espírito é esse, pastor, que Caleb tinha, que Deus se agradou? Era um espírito animador, era um espírito entusiástico, era um espírito positivo, era um espírito de contentamento, era um espírito de alegria, era um espírito de prazer de servir a Deus. E nós vivemos um momento hoje que até mesmo dentro da igreja, com respeito aos presentes, tem crente que é campeão em julgar, criticar, murmurar, fazer fofoca, condenar, só notícia ruim, é uma tribulação. Se andarmos juntos, a gente fica deprimido. Mas Caleb tinha outro espírito. Caleb não era um murmurador. O que é murmuração na linguagem espiritual? Murmuração, segundo a Bíblia, é uma reclamação descabida contra Deus. Você está dizendo que Deus não é suficiente, e Deus não suporta murmuração. Caleb fez calar o povo e disse: subamos animosamente e possuemos em herança, porque Deus vai ser conosco. Aleluia! Caleb tinha uma linguagem diferente. Quem sabe essa linguagem de murmuração, de descontentamento, de queixa contra Deus, tem entristecido o Espírito Santo. Quem sabe você às vezes olha alguém, julga, condena, mas a Bíblia diz em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um.
Efésios 5:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Aleluia. Romanos 15:1, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15:2, portanto cada um de nós agrada o seu próximo naquilo que é bom para edificação. Então Caleb tinha outro espírito. Sempre quando você vê alguém lutando em adversidade e problema, mesmo que não seja crente ou está vindo para a igreja, diga uma palavra de esperança. O mundo clama por uma palavra de esperança. As pessoas clamam por uma palavra de Deus. Diga, você é uma bênção de Deus, Deus te ama, vai dar tudo certo. Caleb tinha outro espírito. Você sabia que Deus condena a fofoca? É claro, com muito respeito aos presentes, a Bíblia diz em Êxodo 23:1, que Deus condena a fofoca, porque o nosso lar tem que ser um lar espiritual. Como disse Paulo, a palavra de Deus, os hinos, os cantos espirituais habitam em nossa casa. Êxodo capítulo 23, verso 1, não admitirás falso rumor, evite boatos destrutivos. Deus condena a fofoca, a calúnia, abala a família, cultiva inimizade. Ainda que eu não crie uma mentira, eu me torno responsável por passar ela adiante. Não caia na armadilha do diz-que-diz-que. Não conte para os outros aquilo que lhe confiaram. Embora que tem gente que gosta de uma fofoca. O Salmo 101, verso 5 diz, aquele que difama seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Provérbios 19:5, a falsa testemunha não ficará impune, e o que prefere mentiras não escapará. O quinto passo de Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Capítulo 14, verso 24. Porém o meu servo Caleb perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou a sua semente, a possuirá sua herança. Lá em Josué 14:8, o próprio Caleb diz, meus irmãos que saíram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em servir ao Senhor. E essa foi, quem sabe, uma das mais principais virtudes de Caleb, foi a de obedecer a Deus diante de qualquer circunstância. Acima de tudo, ele queria obedecer a Deus. Isso agradou muito a Deus, e Deus, ele destaca isso. Porém o meu servo Caleb perseverou em me seguir. Aqui fala da obediência à palavra de Deus. Como está o teu compromisso com a palavra de Deus? Como está a tua leitura, a tua obediência? As pessoas querem as bênçãos, mas muitas vezes não querem o compromisso com a palavra. Caleb perseverou em seguir ao Senhor, independente da circunstância. E isso agradou muito a Deus. Aleluia! Jesus disse em São João 14:24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Mas ele responde assim no verso 21, São João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, o amarei e me manifestarei a ele. São João 15:7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiser e vos será feito. Salmo 128, verso 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. E eu fui descobrir um dos segredos da longevidade de vida de Caleb, está em Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueça da minha palavra, e o teu coração guarde, pratica, viva os meus mandamentos. Provérbios 3:2, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Você pode glorificar o nome do Senhor? O sexto passo de Caleb, Caleb tinha algo a conquistar. Caleb tinha uma promessa amparada por Deus. Caleb tinha algo a conquistar, uma promessa. Eu não vejo Caleb pedindo bênçãos no deserto, mas ele cria numa promessa muito espiritual, que não era no deserto, era em Canaã. Era uma promessa muito longe, muito distante, mas ele tinha algo a conquistar. Essa sexta atitude de Caleb me impressiona, e eu pergunto para você, você tem algo a conquistar? Qual é a tua conquista de 2017? É claro que nós olhamos para a Bíblia, existem várias promessas terrenas, Jesus tem bênção para a nossa caminhada aqui na terra, mas nós não podemos priorizar isso.
Nós encontramos inúmeras promessas, poderíamos aqui citar vários versículos sobre promessas terrenas, mas as bênçãos de prosperidade, de cura, elas não garantem a vida eterna. Mas Caleb tinha uma promessa maior, uma promessa muito espiritual, e ele queria conquistar essa promessa. Você tem algo a conquistar? Qual o teu alvo? E eu quero falar que existe uma grande preocupação por promessas terrenas. É uma verdade, elas são bênçãos, são importantes, mas são secundárias. Mas eu quero falar das conquistas, das promessas mais importantes da Bíblia para a sua vida. Eu vou citar pelo menos 5 que me impressionam, e faz 31 anos que eu corro atrás dessas promessas. Aleluia! A 2 Pedro 3:13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e nova terra, onde habita a justiça de Deus. 1 São João 2:25, e esta promessa que ele nos fez, a vida eterna. Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 1 Tessalonicenses 4:1, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo restarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Apocalipse capítulo, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas a maior promessa da Bíblia, Apocalipse 21:3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarei, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. Você pode glorificar o nome do Senhor? A 7ª atitude de Caleb, Josué, capítulo 14, versículo 12, nós encontramos a 7ª atitude de Caleb. Josué, capítulo 15, versículo 14, vamos pegar o último versículo de Josué 15, 14. Eu estou na 7ª atitude de Caleb. As 7 lições preciosas de Caleb no deserto, quando Israel estava pertinho de tomar posse da terra prometida. Mas eles tiveram que perambular 38 anos mais no deserto, mais 7 anos de batalha para conquistar parte da terra. Mas Caleb, Deus honrou Caleb e Josué, os 2 únicos da geração antiga que saíram do Egito, que entraram na terra prometida. Josué 15, 14, e expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Cesai, Aimã e Tumai, gerados de Anak. Segundo o livro de Josué, capítulo 14, capítulo 15, Caleb lutou e derrotou todos os gigantes. Essa foi a 7ª virtude de Caleb, a 7ª atitude. Israel, por não expulsar totalmente os inimigos que Deus tinha mandado destruir, trouxe consequência, fracasso, dificuldade para Israel. Mas Caleb, com a ajuda de Deus, derrotou todos os gigantes. Eu quero frisar, Caleb derrotou todos os gigantes, e a Bíblia diz que na terra de Hebrom, a terra repousou da guerra. E Davi, quase 500 anos depois, ele consegue dominar totalmente a terra. Mas as outras tribos, por não destruir o gigante, tiveram problemas, tiveram conflitos, tiveram dificuldade, fracasso. Mas Caleb derrotou todos os gigantes. Esse foi o 7º passo de Caleb. Essa 7ª lição preciosa. A ordem de Deus era destruir todos os gigantes. Trazendo para o nosso lado espiritual, o que significa gigante hoje, pastor? Hoje gigantes são tudo aquilo que ameaça a sua vida espiritual, tudo aquilo que ameaça a minha comunhão com Deus, o meu crescimento, a minha vida espiritual. Caleb desfrutou da herança porque destruiu os gigantes. A terra repousou da guerra porque Caleb destruiu os gigantes. Quais os gigantes que hoje precisam ser destruídos?
quais os gigantes hoje que podem rodear a minha e a tua vida espiritual? Eu fiz uma pequena lista hoje à tarde, na mensagem que Deus me deu hoje. Temperamento explosivo, desonestidade financeira, mentira, vício, droga, pornografia, relacionamento proibido, impureza sexual entre o casal, ódio, orgulho, avareza, inveja. Esses são os gigantes que precisam ser destruídos e que ameaçam a nossa vida espiritual. Pastor, é possível vencer esses gigantes? Sim, Deus vai te dar vitória contra o gigante. Aleluia, aleluia. Hebrom tinha os maiores gigantes, mas Caleb mostra que com a ajuda de Deus é possível vencer os gigantes. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. As 7 lições preciosas de Caleb no deserto. O Senhor falou comigo hoje sobre 5 coisas que Deus deu para esse homem após os 85 anos de idade. E eu quero falar aqui uma coisa muito interessante. A Organização Mundial da Saúde classifica o processo de envelhecimento em 4 estágios. Meia-idade, dos 45 aos 59 anos. Idoso, dos 60 aos 74. Ancião, dos 75 aos 90 anos. Velhice extrema, a partir dos 90 anos de idade. Você não pode ter medo da velhice, né? Porque é um processo natural da nossa vida. Agora, Caleb já fazia parte da média bíblica estabelecida no livro de Salmo da nossa geração. Abre a Bíblia em Josué 14:10, eu vou falar sobre 5 promessas que Deus deu para Caleb e Deus pode fazer por você hoje. Aleluia, aleluia. Josué 14:10, vamos ler o texto. Nós lemos aqui na introdução. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85. E ainda hoje, estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor o disse. E a terra repousou da guerra. 5 coisas que Deus deu para Caleb a partir dos 85 anos de idade. Deus me deu uma revelação sobre isso muito importante. A primeira, preste atenção, toma posse, vida longa. Vida longa. Em Números 14, verso 37 e 38, Deus disse aos homens que infamaram a terra: vocês morrerão de praga no deserto, mas Caleb e Josué ficarão com vida. Números 14, 37, Deus deu vida longa para Caleb. Deus tem vida para você essa noite. Para morrer, a pessoa não precisa ter nada, pode dar um infarto, um AVC. Então, a sua vida está nas mãos de Deus. Deus deu vida longa para Caleb. Deus garantiu a vida enquanto a missão de Caleb não se completasse. Aleluia! Deus é a fonte originária de toda a vida. Quando Deus chamou Abraão aos 75, Deus fez uma profecia para 500 anos e uma profecia para 100 anos depois. Deus diz, Gênesis 15:15, para Abraão aos 75, e tu irás a teus pais, e em paz e em boa velhice será sepultado. Deus disse para Abraão aos 75, daqui 100 anos, tu serás sepultado em boa velhice. Jó 42:11, Jó morreu velho e farto de dia. Ele é o dono da vida. O dono da vida está aqui essa noite. Ele deu vida longa. A sua vida está nas mãos de Deus. Aleluia!
Atos 17, 25, Paulo disse: é o Senhor que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Vida longa. O dono da vida está aqui essa noite. A sua vida está nas mãos do Senhor. A segunda coisa que Deus deu para Caleb aos 85 anos de idade: vigor na velhice. Vigor na velhice. Tem um homem na Bíblia que na idade avançada, no final da vida, ele queria ser usado pelo Senhor. Isso é uma mensagem muito importante para pregar em congresso terceira idade, né? Mas vamos deixar para lá. Vigor na velhice. As energias vitais de Caleb foram mantidas ao nível de 40 anos. Quando ele tinha 85, as energias vitais foram mantidas no mesmo nível. Isso é um milagre de Deus. Aleluia! Deus vigorou Caleb na velhice. O que aconteceu no vigor de Caleb? Caleb ficou aos 85 anos, sadio quanto a mente, a compreensão, ao bom juízo e a memória. E o seu corpo ficou forte, robusto e saudável. Que exemplo é esse, pastor? Caleb desfrutava do que, pastor? Da graça sustentadora de Deus. Aleluia, aleluia. E essa graça está disponível para a tua vida essa noite. Se você veio aqui cansado espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, Ele tem poder para te levantar, para te dar um refrigério, para renovar suas forças essa noite. Aleluia. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga, não há esquadriação no seu entendimento? Dá esforço ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aleluia. Ele deu vigor para Caleb aos 85 anos. As suas energias foram mantidas no nível de 40. E eu vou dar uma puxadinha aqui para não sair fora. Quando Elias estava na caverna, numa profunda depressão, existe 8 sintomas da depressão de Elias. E Elias estava ali, deixa eu pegar o lado físico, não espiritual, físico, cansado, desgastado dos combates, dos desafios, e ele estava na caverna, mas antes da caverna, ele estava no deserto, embaixo do zimbro, ele não tinha forças para se levantar. O anjo falou com ele 2 vezes, simbolizando a oportunidade de Deus. Deus disse: levanta e come. Ele estava tão abatido que tornou a dormir, e o anjo disse: levanta e come. O anjo trouxe um maná especial da parte de Deus, aleluia, e ele levantou e comeu. E diz a Bíblia que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Deus tem maná para você essa noite. A graça de Deus está aqui para te levantar, para te renovar as tuas forças essa noite. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Vamos para a terceira coisa que Deus deu para Caleb. Deus usou Caleb mais no final da vida do que no início. Hoje Deus falou muito comigo sobre isso. Deus usou Caleb mais no final da vida do que no início. A terceira coisa: primeiro, vida longa, ele tem vida. A segunda, renovou, deu vigor na velhice. A graça de Deus está aqui para renovar as tuas forças. Terceiro, Deus usou Caleb mais no final do que em toda a sua caminhada. Por quê, pastor? Deixa eu lhe provar. Porque o maior desafio da sua caminhada não foi no início, não foi os 38 no deserto, nem os 7 de campanha para Israel tomar posse no início, parte da terra, mas quando ele tinha que tomar Hebrom, aonde estava o lugar mais difícil, aonde Israel não queria, aonde estava os gigantes temíveis e poderosos, e o maior desafio foi no final. Mas Deus usou Caleb mais no final do que no início. Deus usou Caleb mais no final da vida do que no início. Deus continuou usando ele a partir dos 85.
Eu quero dizer uma coisa para você muito interessante, que ele tomou Hebrom a partir dos 85. Atenção, se Deus te der um trabalho na igreja, o pastor chamar, o dirigente chamar, não diga não. Se você tiver condições, não diga vou deixar para os mais novos, o meu tempo já passou, sou incapaz. Não diga isso. Por quê, pastor? Porque Deus vai te capacitar, Deus vai te dar força, Deus quer usar você, Deus vai te dar condições. Enquanto você está vivo, você é especial, você é importante para Deus. Existem muitos homens da Bíblia que Deus usou eles em cima da cama antes de morrer. Nós temos o exemplo de Jacó. Jacó no leito, antes de partir, ele abençoou os filhos de José. Nós temos exemplos de homens em cima da cama, no final da vida, Deus ainda usando eles. Então eu quero dizer que para você, se Deus te usou no passado, Ele te usa hoje. Enquanto você estiver vivo, enquanto você tiver vida, você é especial, você é importante, Deus conta com você. Qual homem na Bíblia que queria ser usado na velhice? Salmo 71, verso 9. Salmo 71, verso 9 e verso 18. Qual homem que queria ser usado na velhice? Davi diz no Salmo 71, verso 9: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampare quando se for acabando a minha força. Aleluia! Verso 9: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampare quando se for acabando a minha força. Salmo 71, verso 18: agora também, quando estou velho e de cabelo branco, não me desampare, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Pastor, mas eu não tenho sabedoria. Tiago 1,5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia, Deus vai te capacitar. Aleluia, se Deus colocar algo na sua mão, é porque Deus vai lhe dar força, Deus vai lhe dar condições. E enquanto você está vivo, você é importante para Deus, você é especial para Deus. Tome posse dessa promessa. E Deus usou Caleb mais no final da vida do que no início. Aleluia! O Salmo 92, verso 13, tem uma promessa se você atingiu essa idade. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão fruto, serão viçosos, florescentes, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. O quarto presente de Deus para Caleb, a partir dos 85 anos. Deus vai te agigantar essa noite. A graça de Deus está aqui essa noite, aleluia. Deus honrou Caleb mais no final da vida do que no início. Que coisa tremenda, isso aqui Deus falou muito comigo hoje. Isso aqui não é uma mensagem copiada, isso aqui foi algo que Deus me deu. Deus honrou Caleb mais no final da vida do que no início, aleluia. Por 3 razões. As 3 razões que Deus honrou Caleb mais a partir dos 85 do que antes. Primeiro, os da geração antiga que saíram do Egito, 20 anos para cima, e murmuraram no deserto, morreram no deserto, e não puderam entrar na terra prometida. Somente Caleb e Josué. Lembrando que Israel saiu do Egito com 603.550 soldados, preparado para a guerra acima de 20 anos. Número 2, Caleb, a partir dos 85 anos, com a ajuda de Deus, derrotou os maiores e mais difíceis gigantes. O restante de Israel se sentiu envergonhado, porque eles não conseguiram destruir. Eles tiveram conflitos, problemas, e Israel se sentiu envergonhado, porque levaram quase 500 anos para ter domínio de toda a terra através de Davi. Mas Caleb foi honrado por Deus diante de todo Israel. Terceiro, a terra conquistada por Caleb e a sua herança repousou da guerra, período de paz. As outras tribos não puderam destruir totalmente e ficar em conflito.
mas a tribo, o povo de Caleb, aleluia, desfrutaram a terra, repousou da guerra, ele e a sua herança, aleluia. Então Deus honrou Caleb mais no final da vida do que no início. Você precisa honrar a Deus, aleluia. 1 Samuel 2:30 disse o Senhor para Saul: porque os que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. A palavra envelhecido é humilhado, sem, diminuído, desprezado, vil. Jesus disse, João 12:26b, e se alguém me servir, meu Pai o honrará, aleluia. Deus honrou Caleb mais no final da vida que no início. Você precisa honrar a Deus, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Provérbios 16:31 mostra como eu ter uma velhice honrada por Deus. Provérbios 16:31, abra sua Bíblia. Coroa de honra são as cãs. Provérbios 16:31. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Aqui Deus está dizendo que a coroa de glória não é dada a qualquer pessoa. Essa coroa de glória na velhice está reservada ao homem que teve uma vida reta na presença de Deus, obedeceu a palavra, correu pelo curso certo, de maneira certa e terminou gloriosamente. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Se eu obedecer a Deus, se eu for fiel a Deus, Deus sempre vai me honrar. Você pode glorificar o nome do Senhor? A quinta coisa que Deus deu para Caleb, a partir dos 85 anos, já vou encerrar, estamos nas duas últimas. Deus cuidou Caleb do início ao final da sua vida. Deus cuidou de Caleb do início, quando saiu do Egito, no deserto, aos 40 anos, nas batalhas para tomar parte da terra com todo Israel. E no grande desafio em Hebrom, Deus cuidou de Caleb do início ao fim. Isso falou muito comigo. Deus nunca vai te abandonar, independente da sua idade. A Bíblia diz que Deus continua cuidando da pessoa idosa, ou melhor, até o final da sua vida. Os cuidados de Deus nos acompanham até o final da nossa vida. Mesmo que ficamos idosos demais para trabalhar, o dinheiro se torna escasso, você não tem um plano de saúde, você não tem condições financeiras, Deus é o mesmo. Ele tem um plano especial para essa parte da sua vida, e Ele continua cuidando de você. Isaías diz que seremos amparados por aquele que nos amparou desde o nascimento da nossa vida até o final. Ele nunca vai abandonar você, independente da sua idade. Abra sua Bíblia, Isaías 46:3. Deus cuida de nós em todas as faixas etárias da nossa vida. Isaías 46:3. Deus está dizendo que seremos amparados por aquele que nos amparou, desde quando você nasceu, desde o presente momento. Ele nunca abandona você, independente da sua idade. Isaías 43:3. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo resida cá Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu fiz, eu vos levarei, eu vos trarei, e eu vos guardarei. O cuidado de Deus, o cuidado especial de Deus no final da vida de Caleb, a partir dos 85. E a sexta coisa que me chamou a atenção, a última, Deus recompensou Caleb a partir dos 85 anos. A Bíblia diz em Josué 14:13, e Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança.
Muitas coisas lindas aconteceram em Hebrom. Muitos homens de Deus foram sepultados ali. Agora, quando estava o momento de repartir a terra, Caleb tinha 85 anos de idade. E lá em Gilgal, Josué fez distribuição das terras por sorte, conforme Deus havia determinado. Mas Caleb não participou da sorte, e sim da promessa, porque ele ficou fiel. E a recompensa teve como causa a sua obediência e fidelidade a Deus. E Caleb, Deus então, ele recompensa Caleb a partir dos 85 anos de idade. Mas Caleb plantou para colher. E o que você está plantando para colher? Hoje nós estamos colhendo o que plantamos ontem. Amanhã você vai colher o que você planta hoje, porque a lei da semeadura é infalível. Caleb plantou para colher. Ele não compactuou com a rebeldia. Ele perseverou em obedecer a Deus. Ele tinha um outro espírito que não era de murmuração. Ele tinha uma confiança inabalável no Senhor. Ele esperou no tempo de Deus. Ele tinha algo glorioso a conquistar, a promessa. Ele destruiu todo gigante que ameaçava a sua vida espiritual. E agora chegou o momento da recompensa de Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você agora, vale a pena nós trabalharmos, se esforçarmos para Deus. Eu quero dizer para você que a nossa relação, a minha, a sua relação com Deus, não deve ser de negócio, de troca de favor, de conveniência, de toma lá da cá. O nosso relacionamento com esse Deus Santo, Criador, Todo-Poderoso, Pai da eternidade, deve ser de amor, de gratidão, de adoração, de reconhecimento e honra ao seu nome. Aleluia! Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Deus recompensou Caleb a partir dos 85 anos. Ele não participou da sorte, aleluia, mas ele tomou posse daquilo que Deus havia prometido. Ah, pastor, mas ninguém está me enxergando, ninguém está me reconhecendo, ninguém está me vendo. Irmão, coisa mais linda quando ninguém te reconhece, ninguém te vê. Existem 7 princípios do Novo Testamento. Um é o anonimato, o oculto. Jesus disse: o que tua mão esquerda faz não conta para a direita. Em outras palavras, Jesus repreendeu os fariseus e disse: olha, vocês gostam de ser visto pelas orações, pelas esmolas, pelas contribuições, pelos dízimos, vocês gostam de ser visto e aplaudido. Em verdade vos digo que já receberam o vosso galardão. Mas quando ninguém te vê, quando ninguém te reconhece, fica descansado na presença de Deus. Deus está notando, e a tua recompensa vem do Senhor. Aleluia. Caleb, Deus recompensou Caleb. Deus vai te honrar, Deus vai recompensar os dias que você vem para a igreja, a tua dedicação, o teu esforço, a tua participação. Deus está vendo. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Hebreus 6, 10, a Bíblia diz que Deus, Ele devolve aquilo que nós damos, porque Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho de caridade para com seu nome mostrar-se. Apocalipse 22, 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra. Nos colocamos em pé na presença de Deus. Aleluia, aleluia. 7 lições preciosas de Caleb, aleluia. Nós vamos orar a Deus, aleluia. A primeira, não compactuou com rebelião, não se rebelou contra a autoridade espiritual. E os irmãos sabem que quando Moisés orou, e agora Deus me levou para esse terreno de novo. Quando Coré, Datã e Abirão,
eles com 250 líderes e maiorais, se levantaram com Moisés. Moisés pediu um sinal: Senhor, se tu me chamou, então a terra vai se abrir. A terra abriu, engoliu os rebeldes, e uma grande parte do povo que não estava ali, mas compactuou com a murmuração. Eles acusaram Moisés de ter matado toda a casa de Coré e os 250 maiorais, e o fogo de Deus consumiu 14.700, porque tinham compactuado com a rebelião. Então Caleb não se rebelou contra a autoridade espiritual. Caleb esperou no tempo de Deus. Caleb tinha uma confiança inabalável, independente das adversidades. Caleb colocou a sua vida na obediência à palavra de Deus. Caleb tinha algo a conquistar, a promessa de Deus, aleluia. Caleb derrotou todos os gigantes, aleluia, mas ele tinha outro espírito. Fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor, aleluia. Nós estamos num culto de ensino. Pastor, Deus falou comigo. E olha que coisa linda, hein? Não esqueça das 5 coisas que Deus deu para Caleb: vida longa, aleluia. Deus renovou as energias vitais de Caleb, foram mantidas ao mesmo nível. Deus honrou, Deus recompensou, Deus cuidou de Caleb, aleluia. Vamos orar. Mas antes de dirigirmos a oração, quem sabe você veio para o culto essa noite, você tem uma necessidade: pastor, eu preciso de uma oração, eu estou enfermo, eu estou passando por uma luta, por uma porta de desemprego, eu tenho uma necessidade. Deus falou comigo, há uma bênção de Deus para você aqui essa noite, aleluia. Vamos orar. Se você deseja vir no altar, saia. O Deus da oportunidade, o mesmo Deus que deu vida para Caleb, que renovou as energias vitais de Caleb, que recompensou, que cuidou de Caleb, é o Deus que está aqui essa noite, aleluia, aleluia. Fecha teus olhos. Se você tem uma necessidade, aleluia, você veio para o culto, Deus falou com você, aleluia, independente da sua idade, Deus conta com você. Você é especial para Deus, você é importante para Deus. Podemos orar? Fecha teus olhos, vamos orar, aleluia. Pegue na mão do irmão que está do seu lado, pegue na mão dele, pegue na mão, vamos orar, aleluia. Pegue na mão. Quem sabe você atravesse o corredor, quem sabe você atravesse o corredor e pegue na mão, porque a graça sustentadora de Deus está aqui essa noite, aleluia, aleluia. O Deus de Caleb está aqui essa noite, o Deus que dá vida, o Deus que dá vigor ao cansado, o Deus que honra, o Deus que recompensa, o Deus que cuida, aleluia. Fecha teus olhos, abra a tua boca, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai que está no céu, nós estamos reunidos aqui, Pai, nesse culto de ensino, aonde temos pregado a Tua palavra. Onde 2 ou 3 estivessem reunidos, o Senhor estaria no meio de nós. Temos pregado, Senhor, sobre as preciosíssimas lições de Caleb no deserto. Milhares e milhares e milhões de pessoas morreram no deserto e não puderam atravessar o deserto e tomar posse daquilo que o Senhor tinha jurado para o seu povo. Querido Deus, que essas virtudes de Caleb, que essas atitudes de Caleb venham estar presentes na nossa vida. Ó Espírito Santo, que nós nunca venhamos nos rebelar contra nenhuma autoridade espiritual, que nós não viemos nunca nos rebelar contra pastor, contra líder, contra autoridade, que nós não viemos a compactuar contra a rebeldia. Ó Espírito Santo, nos ensina a esperar no Teu tempo, quando o Senhor quer, a hora que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Caleb esperou 45 anos pela promessa. Ó Espírito Santo, purifica os nossos lábios, guarda a nossa boca, Senhor, de murmuração, de nos queixar contra o Senhor. Guarda a nossa boca, Pai, da fofoca, da maledicência, da crítica, do julgamento precipitado. Mas coloque esse espírito abençoador, entusiástico, alegre, de fé, animador, aleluia. Ó Espírito Santo, assim como Caleb perseverou em obedecer a palavra,
que nós, Senhor, não venhamos ser apenas ouvintes, nos enganando com falsos discursos, mas praticante. Nos ensina a andar na Tua palavra, viver a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a andar no compromisso, na obediência, na fidelidade, para que a nossa casa não seja construída sobre a areia, mas sobre a rocha que é a Tua palavra. Ó Espírito Santo, assim como Caleb derrotou todos os inimigos, Senhor, que ameaçavam a sua vida espiritual, venha derrubar por terra essa noite, venha nos libertar dos desejos da carne, venha repreender, Senhor, o espírito do vício, da droga, da pornografia, do sexo ilícito, do desejo, da relação proibida, da inveja, da murmuração. Repreenda, Senhor, em nome de Jesus, mortifica os desejos da nossa carne. Pai querido, Caleb tomou posse da promessa, que nós possamos olhar, Senhor, para a vida eterna, para o arrebatamento, para o céu, Senhor, aleluia. E eu encerro essa oração pedindo, Senhor, assim como Tu deste vida longa para Caleb, Tu és o Deus da vida. Repreende, Pai, espírito de morte, dá vida para o Teu servo, para a Tua serva. Enche o Teu povo de vida essa noite. Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus da longevidade, Tu és o Deus que curou Ezequias aos 39 anos, curou, repreendeu a morte e acrescentou 15 anos. Dá vida para o Teu povo. Tu és o Deus que sustentou Caleb com as energias vitais de 85 igual a 40. Renova as forças do Teu povo essa noite. Tira o cansaço, tira o estresse, repreende a depressão, o esgotamento psicológico. Que a Tua graça sustentadora, aleluia, venha renovar as forças espiritual. Oh, receba a paz de Deus, receba um renovo, venha recarregar as baterias. Tu és aquele que levantou todo o espírito da nação de Israel. Levanta o teu filho, levanta a tua filha, receba dessa graça de Deus. É a minha oração, em nome de Jesus. Dê um abraço no teu irmão agora, dê um abraço nele e receba essa bênção maravilhosa.